Não, mas Deus te diz que tudo é possível. Estamos ao vivo. Você diz eu não posso. Você diz eu não aguento. Diz meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza. Você diz eu não posso. E hoje os sonhos estão perdidos. E hoje mais uma live do livro Antimedo. E hoje é o capítulo 5 e capítulo 6. O capítulo 5 é Quais são os seus medos? E o capítulo 6, Sinal vezes ruído. Bora lá. Quais são os seus medos? O que está te paralisando? Qual é o medo que está paralisando você a ir para um próximo nível, a realizar seus sonhos? Bora lançar esse medo fora. Não deixe ele estragar tudo que você tem planejado, almejado. Não deixe ele deixar você estacionado, sem dar um próximo passo. Ele inicia o capítulo 5 assim. Quando você era um bebê, a sua simplicidade fez o medo de ser apenas uma piada. Você não sabia como pedir comida, por isso o seu único ato foi chorar. Coisa que ninguém te ensinou, e em nenhum momento você se incomodou com isso. Você não sabia andar, mas caiu 1000 vezes antes de andar perfeitamente, até os 2 anos de idade. Você também não sabia falar, mas falou milhares de palavras erradas, com a quantidade de fracassos, aprendeu a falar corretamente. Você não sabia pedalar, e foi aí que começou o medo. Implantaram um grande amuleto em sua vida, as malditas rodinhas, e por anos você ficou com elas. Conheço uma garota que, quando era pequena, como a maioria das crianças, queria aprender a andar de bicicleta. Seus pais deram para ela uma bicicleta com rodinhas, e ela tentava andar por várias e várias vezes, mas sem sucesso. O problema não era somente cair, mas pelo fato de ser bem gordinha, as rodinhas sempre entortavam, e ela caía no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar. Essa situação gerava nela muita vergonha, pois sempre que as rodas entortavam, ela precisava de ajuda para desentortar e ouvia da mãe. Tá vendo? Gorda assim nem a bicicleta aguenta. Não sei onde você vai parar. Gente, essa frase aqui, quando eu li, até dói, sabia? Porque a gente tá buscando fazer um treinamento, né, com os nossos filhos hoje em dia, para não gerar bloqueios. E quando uma mãe fala dessa forma com uma criança, ela não sabe o perigo, o bloqueio que ela está instalando ali na vida da criança. Aí olha o que ele diz. Resumindo, ela desistiu da bicicleta e desistiu de muitas outras coisas. Tentou por vezes desistir da própria vida. Se tornou uma criança medrosa e posteriormente desenvolveu um quadro grave da síndrome do pânico. Você sabia que uma criança aprende a andar de bicicletas em apenas 2 dias? É só tirar as rodinhas e os pedais. Deixe a criança empurrar a bicicleta para ganhar equilíbrio. Depois de 2 dias, coloque os pedais e a criança vai pedalar de forma assombrosa. Eu tive a oportunidade de ensinar meu filho mais velho, Lourenço, agora com 5 anos, a andar de bicicleta de forma que compartilhei com vocês. Como fiquei alegre em saber que não fui o causador de traumas no meu filho. Ele poderá seguir em frente, sempre enfrentando os seus medos
e os seus desafios. Sim, eu sei que você deve estar se sentindo, como deve estar se sentindo agora. Achou que durante tanto tempo estava ajudando seus filhos, quando na verdade imprimiu neles um medo gigantesco. E hoje, se os seus filhos forem adultos, pode ser que não consigam andar de bicicleta, como a garota que eu contei na história. E também não consigam muitas outras coisas. Ao final desse livro, você vai dar risadas de como você se manteve bloqueado às coisas que você nunca questionou e a coisas que você simplesmente se acostumou. E assim, ele finaliza esse capítulo 5, contando essa história. Deixa eu desativar os comentários para me focar na leitura. E ele deixa essa tarefa. Liste pelo menos 10 medos que você tenha em ordem de prioridade. 10. Pelo menos 10 medos que você tem em ordem de prioridade. Aí você coloca um debaixo do outro. Liste aí todos os medos que está bloqueando você. Coloca ali no papel. Essas tarefinhas, gente, é tão importante você realizar a tarefa, porque a tarefa ela vai ativar o que já está ali na sua mente. Que às vezes se você não escrever, você não vai ter nem a consciência. E quando você traz ali para o papel, você passa a ter consciência, é maravilhoso. Parece ser uma coisa boba a tarefa, mas não é. Bora lá para o capítulo 6. Sinal versus ruído. Ele inicia assim. Saber a diferença entre sinal e ruído é vital para se conectar aos seus alvos de vida. O ruído é tudo aquilo que não é verdadeiro. São todas as interferências e mentiras lançadas na rede. A rede de frequência é o ruído. E acredite, 95% de tudo que parece informação é só ruído. Os ruídos são informações manipuladas, mentiras e crenças erradas. A minha vida começou a mudar drasticamente depois de abandonar vários ruídos. Quais são os seus ruídos? Em 2006, comecei a bloquear a opinião das pessoas ao meu respeito. Em 2012, eu parei de assistir televisão. Em 2016, parei de debater na internet. Em 2017, parei de ler qualquer notícia da internet ou jornal impresso. Eu percebi que eu era escravo e não tinha tempo para prosperar, pois eu tinha que ficar repetindo aquilo a semana inteira e debatendo como escravo. Até os dias de hoje, eu me impressiono em ver como as pessoas são obrigadas a falar de assuntos que a mídia manda. Você que ainda é um alienado precisa conhecer a liberdade. Mate a sua televisão. 95% do que ela transmite é ruído. Ruído é o quê? São mentiras, crenças erradas, informações manipuladas. As informações geradas por ela apenas deixarão você em crise. Além disso, criará em você a ideia de que tudo mudou e que o atraso é você. Manipulará seus sentimentos, suas sensações e principalmente seus valores, o que é muito grave. Gente, eu vou contar 2 situações aqui para vocês sobre televisão. Já vai pro 4º ano, já são 3 anos que eu não assisto televisão. E, gente, é possível viver sem assistir televisão. É muito possível. E são 2 casos. Um é comigo e um que eu vivenciei quando eu morei em São Paulo. Tinha uma senhora que ela morava no mesmo prédio que o meu. E essa senhora, ela não abria a porta para ninguém. Ela vivia só trancada dentro de casa. Por quê? Porque ela ficava assistindo ali aqueles programas, não vou falar o nome, né? Mas os programas ali da tarde, o programa que passa, que se você espremer ali a TV só sai sangue. E ela ficava só assistindo aquilo. Ou seja, ela ficou traumatizada. Ela ficou achando que ia acontecer tudo aquilo ali com ela. Ou seja, ela se fechou ali na bolha, né? E a pessoa que fica assistindo isso, alimentando isso, ela fica alienada. E outro detalhe que eu vou contar é sobre mim. Olha que interessante. Você é a média das 5 pessoas que você anda.
E quando eu cresci no lar, né, onde minha mãe e meu pai são acostumados até hoje, são muito acostumados a assistir novela, são noveleiros. Eu fui noveleira a minha infância toda, eu cresci assistindo novela. Para você ter noção, presta muito bem atenção no que eu vou falar. Eu era tão noveleira que eu imitava as atrizes, eu queria ser como elas. Eu sentava na mesa, eu comia igual elas, eu queria fazer tudo igual elas, tudo, 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 tudo. E você não vai acreditar. Na minha blusa de formandos do terceiro ano, estava escrito artes cênicas. Por quê? Porque eu queria me formar, eu queria ser atriz. De tanto que eu ficava assistindo novela, de tanto que eu dava a vida, minha vida era novela, assistir novela, dava a vida por novela. Meus pais dão a vida por novela até hoje, mas eu decidi romper isso. Gente, olha como que isso é sério. Aquilo que você alimenta é o que vai fazer você ser. E eu assistia a novela, eu ficava como as atrizes ali. Queria fazer artes cênicas. Gente, a minha blusa era rosa e branca e escrito atrás, artes cênicas. Hoje eu só dou risada dessa história. Porque, assim, era o ambiente que eu estava ali que estava fazendo eu ser isso. Hoje eu dou risada. Olha como que é sério. O ambiente que você está inserido vai fazer você se tornar aquilo, né? Se você anda com um milionário, você vai ser o próximo. Se você anda com pessoas fofoqueiras, você vai ser a próxima. Então, assim, você é sim a média das 5 pessoas que você anda. Aí ele continua assim: a indústria cultural é uma das grandes responsáveis pela hiperestimulação das crianças. Como com fácil e ilimitado acesso às mídias, as crianças ficam mais suscetíveis à exposição de diversos conteúdos. Você nem percebe, mas em cada propaganda, na televisão, rádio, celular, a mídia imprime nos seus filhos a compulsão pelo ter e até você inconscientemente entra nessa onda. Sempre buscando o melhor aparelho digital, o melhor isso, o melhor aquilo. Não porque acredita que merece ou precisa, mas porque está sendo realmente controlado. Um dos mais perigosos conteúdos para as crianças são propagandas que estimulam o consumismo desde muito cedo. Cerca de 70% das decisões de compra de uma família são influenciadas pelas crianças através da propaganda. Aí ele cita aqui de uma pesquisa, né, TNS. Quando a mulher passou a ganhar mais espaço no mercado de trabalho, ambos os pais saíram para trabalhar e deixar as crianças aos cuidados da TV. Hoje, a maioria dos pais terceirizam a criação dos filhos, não somente deixando os filhos na TV, mas através de outras modalidades, como videogame, tablets, smartphone, internet, etc. Qual é o seu compromisso com a geração futura? O que você está deixando como legado, como ensino para os seus filhos? Para muitos pais, é muito mais fácil distrair crianças com esses aparelhos do que dar atenção depois de um dia estressante de trabalho. E muitos pais ainda usam a desculpa de trabalharem tanto para dar uma vida melhor para os filhos. A melhor vida que seus filhos podem ter é ter com os pais, é estar com os pais. Brinque com seus filhos, crie memórias positivas nas mentes deles. Pais cansados e estressados estão criando os filhos hiperativos, hiperestimulados e inquietos. Com esse excesso de atividades e estímulos tecnológicos, as crianças não têm tempo para brincar, para admirar o mundo à sua volta e nem mesmo para cuidar da sua inteligência emocional. As crianças amadurecem e começam a ser estimuladas precocemente. É preciso reverter essa situação na primeira infância, principalmente o papel dos pais no desenvolvimento da saúde emocional dos filhos. Os pais são os primeiros a incentivar o desenvolvimento da autoestima, da proteção da emoção, capacidade de trabalhar perdas e frustrações e de filtrar estímulos para que as crianças tenham uma infância saudável. As crianças precisam saber dialogar e ouvir.
a interagir com os outros e principalmente consigo mesmas. Só através do desenvolvimento da inteligência emocional isso é possível. Você precisa investir tempo de qualidade com seus filhos. Outro grande problema, fruto do excesso de ruídos são notícias falsas, tudo que não é, como que ele disse aqui? Ruído é informação manipulada. As crianças precisam saber dialogar e ouvir, a interagir com outros e principalmente consigo mesmas. Só através do desenvolvimento da inteligência emocional isso é possível. Você precisa investir tempo de qualidade com seus filhos. Outro grande problema, fruto do excesso de ruídos, é o que chamamos de obesidade cerebral. Esse não advém necessariamente da TV, mas sim de um acúmulo de informações onde as pessoas que aprendem estão sempre informadas e nada fazem com que aprendem, ou seja, não praticam e não ensinam, apenas retêm todo o conteúdo para si, seja por se acharem incapazes de compartilhar, ou seja por realmente acreditarem que não tem nada a contribuir. Pessoas assim consomem muito, mas têm ações insuficientes. Incrível esse conceito, não é? Quantas vezes faltou coragem na sua vida para realizar algo, para seguir em frente? Coragem para dizer sim ou não. Disposição para enfrentar desafios. As pessoas não se posicionam por medo de tentar. Existe uma dúvida se serão capazes, e é esta dúvida que as impede de tentar, por medo do fracasso. Encontramos aqui a necessidade de aprovação, tão presente na vida das pessoas, principalmente nos que carregam o medo como escudo. Se você não tenta, você se compromete com o erro e não com o fracasso. Fracassar é bom, é um aprendizado. Se você fracassa em uma área, já sabe o que não deve ser feito. Na próxima vez, é por isso que tem a possibilidade de influenciar mais pessoas a não cometer o erro que você cometeu. Aí você vira especialista naquilo para ajudar outras pessoas. Se você não mudar sua mentalidade sobre o fracasso, ficará com medo de ousar e arriscar. E levará a vida estática, que sempre levou. Todo fracasso te entrega um diploma. O problema é errar sempre nas mesmas coisas. Quando você nem ao menos se dá a chance de tentar, nunca poderá ter um resultado diferente. Nunca se esqueça, fracasse muito, mas nunca nas mesmas coisas. O que você já fracassou já te serviu como aprendizado? Tire uma lição disso. Aí ele deixa uma tarefa aqui, finalizando esse capítulo. Qual a ação imediata você poderá produzir para seus 3 maiores fracassos na vida? Aí você cita os 3. Qual ação imediata você poderá produzir para os seus 3 maiores fracassos na vida? E assim finaliza o capítulo 6. Hoje abordamos sinal vezes ruído e quais são os seus medos. Pessoal, os exemplos que eu dei e durante esse livro todo, estou aqui para ajudar vocês a lançar fora todo o medo. Porque o medo, ele é muito maior que você e você não pode deixar ele paralisar você. Você é muito maior que esse medo que está aí te paralisando. Olha essa frase, o medo é a distância que você tem daquilo que você nasceu para fazer. Então, não fique aí paralisado. Você tem tanta coisa maravilhosa para viver, muita coisa maravilhosa para estar realizando que você nem imagina. Então, você vai deixar o medo te paralisar até quando? Então, é assim que finalizo a live de hoje. Muito obrigada a todos que passaram por aqui, que vai assistir essa live depois. E até a próxima live. A próxima live já vou dar spoiler do capítulo 7 e capítulo 8. O capítulo 7 é o preço da inércia. E o capítulo 8 é o ciclo do medo. Então é isso, pessoal. Até a próxima live. Tchau, tchau.